Surreal! Após um jejum de 21 dias, ele teve uma experiência sobrenatural e foi arrebatado. O que seus olhos viram no céu e no inferno vai te arrepiar profundamente. Prepare-se para um testemunho que vai mexer com sua alma. Arrebatamento real. Jejum, céu e visões fortes. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é o profeta pastor Marconi Silva. E hoje eu trago uma mensagem simplesmente surreal. Algo que vai estremecer a sua alma e renovar a sua fé. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Prepare o seu coração para o que está por vir. O testemunho que você vai ouvir agora é impactante. Um servo de Deus se consagrou com um jejum de 21 dias e o Senhor lhe concedeu uma experiência sobrenatural. Ele foi arrebatado ao céu e também viu o inferno com os próprios olhos. O que ele testemunhou é algo que vai te fazer refletir profundamente sobre a eternidade e a realidade espiritual. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que temos compartilhado aqui e deseja continuar recebendo conteúdos inspiradores como este, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Isso é muito importante para podermos continuar alcançando vidas com a palavra. E tem mais novidade boa! Agora estamos afiliados às maiores marcas e lojas do Brasil e nossa equipe está preparada para te ajudar a encontrar o melhor produto pelo melhor preço. Queremos ver você abençoado em todas as áreas, inclusive nas suas compras. Nos comentários fixados, você encontrará os links com ofertas incríveis e exclusivas para o nosso público. Nos comentários também está o link para o nosso grupo de oração, onde oramos e intercedemos uns pelos outros todos os dias, e o acesso à nossa loja virtual JM Sonhos e Presentes, cheia de itens especiais para você e para quem você ama. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo mensagens edificantes e com excelência. Estou ansioso para ler o seu comentário. Agora respire fundo, abra o seu coração e acompanhe comigo esse testemunho impressionante que vai mexer com sua fé. Pode? Eu vi Jesus. Tu viu Jesus? Agora é uma Viu coisa mesmo? que hoje é De até, que forma até tu viu ele? difícil de contar, de tamanha incredulidade que tomou de conta nas igrejas. Só que isso era normal na época dos nossos pais na fé. O que acontece? Olha só. Eu vi uma menina de 3 anos de idade que ela foi arrebatada. Eu vi o testemunho dela. Ela ficou quase 3 dias falando em mistério. A avó dela chamou o pastor, pensando que ela era alguma coisa errada, que ela chegou de um acampamento e ficou assim. Aí o pastor, não, isso aqui é a presença de Deus. Ela chamou os bombeiros, parece que um dos bombeiros lá era crente também, falou, não, isso aqui é a presença de Deus, normal. Aí ela voltou. Quando ela voltou, ela contou algumas coisas da igreja lá, falou algumas coisas que Deus queria da igreja. Eu não julgo alguns usos e costumes pesados que a igreja tinha no passado, porque a Bíblia diz que os jovens teriam visões, e Deus orientava a igreja através de visões, alguma coisa que Deus queria de algumas congregações, não duvido disso. Tá certo que tem alguns extremos, mas eu não duvido que Deus orientava, porque Deus mostrava. Isso é bíblico, a pessoa ter visão, os jovens ter visão, os velhos ter sonhos. E tem uso e costume que é cultural também, né? E tem uso e costume que é cultural. Aí ela foi e falou, Deus estava se agradando do pastor e tal. Eu pensei, cara, se essa menininha foi arrebatada e ela foi até o céu, eu também posso ir. Aí eu peguei e comecei a ler a Bíblia sobre questão de arrebatamento. Eu deparei com aquele texto lá, Paulo dizendo que foi arrebatado, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas que viu coisas que não... Eu falei, se Paulo viu, eu quero ver também. Eu botei aquilo na cabeça. Aí eu falei, eu vou fazer um jejum de 6 da manhã às 6 da tarde durante 21 dias, para mim ter uma experiência sobrenatural com Deus. Aí eu peguei, comecei a jejuar, de 6 da manhã às 6 da tarde. Os 3 primeiros dias que eu comecei aquele jejum, eu orava 2 horas toda madrugada. Eu comecei a sentir uma podridão tão grande no meu corpo que eu passava o dia tomando banho.
Parecia que meu corpo estava podre, imundo. No 4º dia, no 5º dia, parece que foi ali, com 7 dias. Eu senti uma pureza tão grande no meu corpo que eu não queria sair para a rua. Eu passava o dia ali ouvindo louvor, lendo a Bíblia. E aí foi 15 dias. Com 18 dias, eu indo para a igreja, eu fui chamar a minha amiga lá, a Aline, que sempre ia para a igreja comigo. Eu debilitado, né? Eu falei, Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando assim, gritando, eu te odeio, eu te odeio. Eu olhei assim, eu falei, eu também não gosto de tu não, demônio. Sai dele em nome de Jesus. E assim, nessa expressão, eu falei, sai dele em nome de Jesus. O demônio saiu. Aí a gente foi chamar a outra menina, a Miriam. Quando a gente chegou na casa da Miriam, o cachorro dela endemoniou. Mas espera aí, pregador, o cachorro endemonia? Se os porcos saiu do Gadareno e entrou nos porcos, aí o cachorro caiu rolando, babando. Aí, nossa, meu cachorro tá passando mal, o que será? Aí eu olhei assim, na hora eu tive discernimento, eu falei, é demônio. Aí você tá doido, cachorro endemoniado? Eu falei, quer ver? Espírito maligno, em nome de Jesus, saia! O cachorro voltou ao normal, ficou bonzinho. Aí a gente foi para a igreja. Aí no outro dia voltamos, terminei 21 dias e nada. Eu orava no mínimo 2 horas, às vezes estendia 4 horas, 5 horas, cheguei a orar 8 horas nessa época, assim, de joelho. Minha mãe falava, menino, como é que tu consegue falar tanto com Deus? Eu falava, mãe, é tão bom que eu só paro mesmo porque o maxilar não dá conta mais de falar. Aí eu fiquei 7 dias mantendo a oração, depois que eu terminei os 21. Eu falei, não vou desistir, não. Vou entrar mais 7 dias, de 6 da manhã a 6 da tarde. Aí comecei a jejuar. Aí eu entrei numa prova financeira, velho. Terrível, terrível. Aí o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, eu tô orando lá dentro da minha casa, no meu quarto, deu 3 horas da manhã, eu sempre orava. Um amigo meu, Bruno, ele falava um negócio interessante. Ele falava, eu gosto de orar no escuro porque qualquer clarão é Deus. E eu peguei isso para mim. Aí eu sempre orei de joelho com a cara no pó, assim. Aí eu tô orando lá, orando. E, cara, como eu disse aqui, o que eu mais amo na minha vida é os meus filhos. E Deus pode matar os 2 agora, se eu tô mentindo no que eu vou contar aqui. Eu tava de joelho dobrado, desceu um ser de branco dentro do meu quarto, impôs as mãos nas minhas costas. E quando tocou nas minhas costas, cara, um incêndio de glória tomou de conta de mim, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu sentia correntes elétricas no meu corpo, assim, uma glória, assim, tão tremenda. E eu comecei a falar umas línguas que eu nunca vi ninguém falar aqui. Eu fui tomado em mistério, assim, tão falando uma língua estranha. Então, aí, cara, diante de Deus, eu comecei a flutuar. Comecei a flutuar. Quando eu fiquei um palmo do chão, me deu um medo. Eu pensei, cara, e se isso acabar e eu cair de uma vez? Eu vou ficar de lado, porque se eu cair de lado, eu não me machuco tanto. Na hora que eu virei pro lado, eu voltei pro chão e acabou. Cara, o arrependimento. Me arrependi tanto daquilo. Eu falei, meu Deus. Aí eu orei um pouquinho ali, deitei e fiquei, nossa, por que eu quis ajudar Deus? Por que eu... Cara, como eu sou um vacilão. E fiquei naquela... Aí, no outro dia, no 4º dia, quando eu terminei o propósito, 6 horas da tarde, que eu fui procurar alguma coisa para comer, nem sal tinha no meu armário, cara. Olhei para aquilo, me deu uma tristeza tão grande. Falei, mãe, tem comida não? Ela, não, o que tinha aí os meninos comeu. Aí eu fiquei assim, deitei, esperei dar 3 horas. Quando deu 3 horas, que eu fui orar, eu dobrei o joelho e falei, Deus, hoje eu não dou conta de orar. Se eu for orar, eu vou reclamar contigo, porque a minha casa está sem comida. Eu não quero murmurar contra ti. Eu vou me deitar, eu estou fraco. Mas se o Senhor quiser me dar uma experiência... Aí eu deitei, Fábio. Na hora que eu deitei, cara, imediatamente, eu fechei o olho assim, só que eu estava acordado. Aquele mesmo ser de branco desceu. Na hora que ele desceu... Ele pegou no meu ombro aqui e começou a puxar. No que ele começou a puxar, foi até desconfortável, porque eu fiquei assim, ó. E eu cheguei a... Confesso que eu cheguei a sentir até uma dor, assim, porque foi desconfortável. Quando ele viu que eu estava resistindo, puxou de uma vez. No que me puxou de uma vez, eu fiquei em pé e eu vi meu corpo deitado na cama. Meu Deus. Aí eu olhei assim, aí aquele ser que estava do meu lado pegou no meu ombro e disse, vem comigo. Aí só fez assim,
E subimos. A gente começou a subir numa velocidade terrível e passou aqui as nuvens, as estrelas, né? Aí chegou num lugar que era tão claro, mas tão claro, que quando eu olhei assim, e olha que eu estava em espírito, e eu fiz assim, ó, porque eu não conseguia ver, era tipo aqueles flash de câmera fotográfica, só que 1000 vezes mais forte. Aí ele foi me levando para um quarto, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Esse quarto, as paredes dele era tudo cinza, não tem aquelas telhas Eternite? Sim. Era como se fosse aquelas telhas nova, molhada, aquele cinza chumbo escuro. O quarto todinho tinha um altar no canto de lá. Aí eu cheguei nesse quarto assim, fiquei olhando o quarto. Aí eu percebi que alguém começou a se movimentar. Porque eu via, tipo, como pegadas, e essas pegadas subiam, assim, cada passo que dava subia em forma do pé uma chaminha de fogo e apagava com a fumacinha. Aí foi caminhando para de trás do altar, invisível. Aí quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Aí eu fiz assim de novo. Quando eu olhei, cara, eu vi um homem de branco. Isso aqui vai chocar pessoas agora. Quando eu olhei aquele homem de branco, eu tentava olhar o rosto assim, e não conseguia. Era como a luz do sol e era como se não existisse ao mesmo tempo. Aí eu tive um discernimento que era Jesus. Na hora que eu tive o discernimento que era Jesus, eu olhei para as mãos. Aí as mãos... Eita, turma aí, racista vai sofrer agora. Quando eu olhei para a mão, eu vi a mão, não sei por que Jesus se apresentou para mim desse jeito, da cor da minha. Moreno, eu olhei aqui, ó, bem aqui. Tinha um furo e marca de sangue de um lado, furo e marca de sangue do outro. Aí eu perguntei, é tu, Jesus? Ele disse, eu sou. Cara, na hora que ele disse, eu sou, eu fiquei assim tão emocionado que eu comecei a perguntar, Jesus, por que isso? Jesus, por que daquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que daquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cegos, surdo, mudo? Aí ele falou, ainda não. Estende as mãos. Aí ele veio caminhando e botou um quadradinho da mesma cor, cinza, na minha mão. E eu peguei assim. Aí eu falei, Jesus, por quê? Foi a última pergunta que eu fiz. Eu falei, Jesus, por que as almas não se convertem nos dias de hoje como antigamente? Ele disse, naquele grande dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí eu pensei, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí aquele anjo me pegou pelo ombro e saiu. Eu vi um jardim com flores que não existe aqui na Terra. Não tinha fim. Coisa mais linda. A gente saiu sobrevoando. Aí eu tinha uma ideia, que eu tinha lido aquele livro da Rebecca Brown, A Divina Revelação do Inferno. Eu tinha uma ideia que se um dia eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei para aquele anjo, me leva no inferno, eu quero conhecer o inferno. Aí aquele anjo desceu comigo, entrou no centro da terra e desceu até um local que tinha uns portões. De fato, isso aqui que a Rebecca Brown narra naquele livro, a Mary Baxter, na verdade, né? Dos portões faz sentido. Eu vi aqueles portões e tinha umas correntes, uns ferrolhosão assim, aí o anjo tentava abrir e não abria. Aí ele pegou e me levou, a gente subiu e foi lá para o Polo Norte ou Polo Sul. Eu sei que é esse lugar, por quê? Porque a gente entrou no meio da geleira, no meio do gelo ali. E a gente entrou para dentro, assim, no meio do gelo e chegou num lugar que tinha um buraco, assim, mais ou menos desse tamanho, só que não dava para entrar, mesmo em espírito, nem eu, nem o anjo. Aí eu ouvi alguma coisa, eu botei meu ouvido assim, cara. Isso é marcante. Cara, eu ouvi gritos. As pessoas gritavam como se estivesse arrancando um dente dela sem anestesia, estivesse cortando os dedos dela assim com alicate. Eram os gritos. Elas xingavam Deus de tudo quanto é nome, como se a culpa fosse de Deus, de eles estarem ali. E daqui a pouco eles paravam de xingar Deus e começavam a pedir perdão para Deus. Deus, tá bom, eu já paguei, Deus, me tira daqui agora. E aqueles gritos horríveis. Aí eu, em vez de conhecer o céu, esse é um dos meus maiores arrependimentos. Como eu vacilei aquele dia, eu falei, ô anjo, se não dá para conhecer o inferno, me leva para casa. E ele veio numa fração de segundo voando comigo e me jogou no meu corpo. No que ele me jogou no meu corpo, eu... Aí eu levantei, acordei assim, eu falei, meu Deus. Que sobrenatural. Que sobrenatural.
Aí eu fui pro culto no outro dia, eu tava andando, cara, eu ouvi um barulho. Quando eu olhei para minhas pernas assim, eu via fogo, cara. Eu tava numa unção tão tremenda que nesses dias eu peguei um ônibus, as pessoas endemoniavam, eu via as pessoas fazendo assim, ó, e eu fingia que nem tava vendo, eu falava, Deus, não deixa essas pessoas manifestar, não. Foi uma época que eu busquei muito a Deus mesmo. Eu cheguei no culto, aí o pastor leu aquele salmo. Quem poderá subir ao Monte Santo de Sião? Quem verá o Senhor? Alguma coisa assim, porque me fugiu da memória. Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Cara, eu fiquei, meu Deus, eu vi Cristo, eu vi Cristo. Então, hoje, cara, não tem nada, não tem nada. Eu costumo dizer que, por que eu tenho um estilo de pregar que eu sou até criticado? Já me chamam de João Batista de Brasília, de louco, de fanático, porque eu prego uma mensagem centrada. E ainda que eu errasse ou cometesse qualquer coisa concernente ao que eu prego, eu não mudaria a mensagem. Porque a mensagem não pode mudar por causa do meu erro. Eu que tenho que me arrepender e voltar para o centro da vontade de Deus. Então, hoje não tem nada, Fábio, porque eu não conheço Jesus. De ouvir falar. Eu vi o meu Salvador. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te lembrar de dar uma olhadinha nos comentários fixados aqui do vídeo. Lá você vai encontrar 2 links importantes. O do nosso grupo de oração, que está crescendo a cada dia, e o da nossa loja virtual JM Sonhos e Presentes, onde temos uma equipe dedicada a te ajudar a encontrar os melhores produtos com os melhores preços. Já sabe o que quer? Corre lá e aproveita! Esse espaço foi criado com muito carinho para que você possa participar ativamente das nossas campanhas de fé, fortalecer sua caminhada espiritual e também compartilhar seus testemunhos com outros irmãos e irmãs. Aqui, acreditamos no poder da comunhão e na força que vem de estar em unidade buscando a presença de Deus todos os dias. A palavra nos ensina em Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Estar conectado com um grupo de fé é algo transformador. Cada oração tem um propósito, cada testemunho tem poder, e juntos nos fortalecemos diante dos desafios da vida. Então siga firme, mantenha-se conectado conosco e continue caminhando na fé. Busque ao Senhor com intensidade e permita que a presença dele transforme a sua casa, sua família e sua história. Até o próximo vídeo e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida hoje e sempre.